Ei pessoal, boa noite, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus com vocês. Uma palavra que tem falado muito ao meu coração, uma palavra que tem sido responsável por muita meditação, como o Senhor tem falado ao meu coração. E é interessante, porque é um texto que eu amo muito, que sempre falou muito ao meu coração, mas em uma outra vertente. E agora ele tem falado ao meu coração de uma forma diferente, de uma forma muito específica, mas diferente da forma como falava antes. E esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 4, e é uma história muito conhecida por nós cristãos da mulher samaritana. Daquela mulher que Deus, por meio de Jesus, conversa com ela ali no poço de Samaria. E eu sempre fiquei impressionada com essa história e sempre acreditei que tinha muito a ver comigo, tinha muito a ver com aquilo que Deus fez na minha vida, no que diz respeito às emoções, no que diz respeito à vida sentimental. Então, chamava muito a minha atenção nesse sentido. Mas já tem alguns dias que o Senhor tem bradado ao meu coração algo um pouco diferente a respeito dessa história, a respeito disso aqui que João relata nesse capítulo. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 19, e a palavra nos diz assim: A mulher então disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é interessante? Porque Jesus fala para ela assim, olha, versículo 23, mas vem a hora e já chegou. Vocês já pararam para pensar quanto tempo atrás esse texto, essa história desse texto aconteceu? Há quanto tempo atrás esses registros foram feitos para que hoje eu e você pudéssemos ter o privilégio de conhecer essa história? Só que observa que quando esse fato estava acontecendo, já era o tempo que chegou para que os verdadeiros adoradores adorassem a Deus em espírito e em verdade. Quanto mais os dias que nós estamos vivendo, que são dias que estão precedendo a volta de Jesus, a volta do Messias de Deus, do Yeshua HaMashiach de Israel. E o que chama a minha atenção aqui é que nós estamos vivendo hoje uma triste realidade de um conhecimento de um Deus cultural, e não de um Deus que é Pai, e não de um Deus que é Filho, e não de um Deus que é Espírito, porque nós sabemos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Nós estamos vivendo uma liturgia folclórica, nós estamos vivendo baseados em um Deus cultural e nós estamos nos esquecendo de que para que nós possamos de fato adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade, tem que ser algo genuíno. E sabe que o Senhor ele tem falado isso muito comigo. Existem pessoas que se nós tirarmos o microfone da mão dela, ela fica perdida. Se nós tirarmos ela do púlpito, ela fica perdida. Se nós tirarmos o instrumento da mão dela, ela fica totalmente perdida, porque de fato ela não sabe adorar a Deus. E entendo o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para menosprezar ninguém, eu não estou aqui para pintar uma imagem que eu sou santarrona e todo mundo é vacilão. Não é isso que eu estou dizendo.
porque nós estamos no mesmo pacote. É todo mundo boca aberta e vacilão. Nós somos todos pecadores. Todos pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Só que nós precisamos entender que essa hora já chegou, em que Deus, ele está procurando os que o adorem em espírito e em verdade, e não os que adorem na igreja X, Y, Z. Até porque, infelizmente, a maioria dos nossos cultos não emana nenhum pingo de adoração para Deus. São apenas uma montoeira de dizeres, uma montoeira de música, uma liturgia que, se Deus cismar de quebrar ela, todo mundo fica igual boca aberta, que não vai saber o que fazer. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir, sabe? É Ele que nos conduz à adoração genuína. É Ele que nos conduz a uma vida reta diante de Deus, a uma vida piedosa, a uma vida santificada. Ele ainda é o Deus da igreja. Ele ainda é o dono da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de templos. Eu estou falando de mim e de você. E nós precisamos entender aquilo que o Espírito está nos dizendo nesse momento. E eu não vou ficar aqui delongando muito, não. Eu só quero chamar a sua atenção. Será que você conhece um Deus cultural, que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar? Ou será que você conhece o seu Abba? Será que você conhece a história de Jesus? Ou você conhece o Jesus da história? E nessa noite nós queremos te convidar a conhecer um Deus que é o seu Pai. Que você precisa entender que você pode e deve ter íntima comunhão com Ele. Eu quero te convidar nessa noite a conhecer não somente a história de Jesus, mas o Jesus da história, porque Ele quer ser o seu amigo. Quero te convidar nessa noite a ter íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque tudo o que Ele quer é te tomar pela mão, é me tomar pela mão e nos conduzir até o lugar de íntima comunhão com o nosso Abba. Porque quando a palavra nos diz aqui, olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é no Monte Samaria, não é em Jerusalém, não é na placa B, C, D, E, F, não. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. E me entenda bem, eu não estou falando para você sair da sua igreja, não estou falando para você não congregar. Eu estou falando que você precisa entender a verdadeira adoração. Nós estamos nos perdendo no meio das nossas liturgias. E o Senhor, Ele quer quebrar isso. Ele quer que nós venhamos a permitir que o seu doce Espírito flua genuinamente. Ele quer que aquelas mãos, se é que nós fazemos isso na hora do culto da nossa igreja, que aquelas mãos que se levantam, que são alçadas aos céus ali naquele momento do louvor, sejam também alçadas ao céu aqui dentro da sua casa, dentro do seu quarto, lá no seu trabalho, ou de repente em uma situação em que talvez você tenha uma predisposição com a pornografia na internet, e aí é nesse momento, é nessa hora que ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Porque o verdadeiro adorador é aquele que obedece a Deus. A adoração genuína é aquela que emana o cheiro de Jesus em todas as situações. E é um processo para essa pessoa ser construída, para essa pessoa ser forjada. Esses dias nós estávamos conversando, o Espírito Santo e eu, e ele estava me falando sobre pessoas que se levam muito tempo para ser forjadas, né? E o cristão, o profeta, né? No sentido de o apóstolo, o pastor, todos nós que somos pertencentes a Deus, leva-se muito tempo para nós sermos gerados no caráter que Ele deseja, que nós venhamos então agora a desempenhar as coisas para Ele e também viver uma vida piedosa. Então leva-se tempo. E se você não começar, se eu não começar de algum lugar, nós nunca vamos chegar lá. E de verdade, no céu não vai entrar adoradores fake, entende? Só os verdadeiros adoradores vão entrar no céu.
Então entenda o que eu estou dizendo, entenda o que o Espírito Santo quer transmitir a mim e a você nessa noite. Não permita que Deus, ele seja um Deus cultural na sua vida, mas chame o Espírito Santo todos os dias para que ele te ensine, para que ele te conduza nesse lugar da íntima comunhão com Deus, nesse lugar da verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando para um tempo em que nós não vamos nem poder nos reunir dentro de templos. E prova foi essa pandemia, onde nós ficamos impedidos de estarmos reunidos em um local. Só que os verdadeiros adoradores, eles entendem que eles podem adorar em qualquer lugar, porque eles são a igreja. Nós somos o templo, nós somos os tabernáculos, nós somos esse lugar que o Senhor quer fazer morada, que o Senhor quer fazer morada por meio do seu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus o Cristo, que essa palavra, ela permeie todo o seu ser, todas as células do seu corpo, em nome de Jesus, e que você busque essa intimidade com Deus todos os dias, porque verdadeiramente Ele busca, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que a nossa adoração não seja como uma peça teatral, que não seja uma encenação, que às vezes o corpo está ali naquele ambiente, mas o espírito e a alma não estão. Nós precisamos realmente entender o que é ser adoradores. E nós não podemos ficar presos a liturgias e a um lugar, porque haverá um tempo, se Jesus não voltar antes, que nós não vamos poder nos ajuntar como nós temos liberdade de nos ajuntar, porque a perseguição vai chegar no Brasil também. Nós estamos vivendo, gente, os últimos dias. Então nós precisamos aprender a desenvolver uma vida com Deus, sabe? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós podemos nos adentrar aí no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Não estou dizendo que nós não precisamos dos nossos pastores, que nós não precisamos ser discipulados, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos o privilégio e a liberdade de nos relacionarmos com o nosso Pai. Que nós possamos fazer uso dessa liberdade, desse privilégio todos os dias. Sabe, entra pro teu quarto, fecha a porta, conversa com Ele, canta para Ele, dança para Ele, lê a Bíblia junto com Ele. Sabe? Isso é muito importante e é maravilhoso e você vai se surpreender quando você sair dessa esfera natural e entrar numa esfera sobrenatural e entrar numa esfera transcendental. Quando você entender que quando nós nos colocamos nesse lugar de verdadeiros adoradores, nós não vamos só tocar o sobrenatural, porque o sobrenatural é quando algo surreal do céu toca o nosso natural. Isso é lindo, é importante, é sobrenatural e todo mundo precisa desejar. Mas o transcendental é quando você não está no seu corpo natural e você é levado até uma esfera que não é da Terra. E ali você tem experiências transcendentais, fora do seu corpo físico, mediante a um lugar eterno, onde o Senhor está nos convidando a viver com Ele. Então, que nós possamos nos arrepender nessa noite da nossa negligência. Que nós possamos nos arrepender de todas as vezes que o Espírito Santo estava nos chamando para o quarto e nós demos desculpas. Por todas as vezes que o Senhor está nos convidando a orar, está nos convidando a ler a Bíblia, está nos convidando a jejuar, está nos convidando a ter íntima comunhão com Ele. E nós damos a Ele tantas desculpas. Ah, pai, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu estou muito cansado, eu estou passando mal, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo. Acorda enquanto há tempo. Que o amor de Deus te encontre agora, aí onde você está, e que você faça o caminho de volta. Muitas vezes nós queremos viver tudo novo. Nós queremos novas revelações, nós queremos uma situação nova, mas nós não conseguimos entender que o novo só é possível quando nós fazemos o caminho de volta. E nós precisamos fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta não é retroceder, é lembrar de onde o Senhor nos tirou. É lembrar daquele primeiro amor que tem que ser eterno, sabe? E esse amor precisa só crescer, 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 e esse fogo queimar, 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 em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Senhor, poderosamente.
que você seja cheia da presença do Yeshua HaMashiach, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, te convença acerca de tudo que o Senhor está falando conosco agora nesse momento. E que nós possamos entender que não é nem lá e nem cá, mas o lugar da adoração genuína é dentro de mim e de você. E não é essa história de que Deus mora aqui no meu coração e tá tudo bem. Eu não roubo ninguém, eu não mato, eu tenho uma vida honesta, eu pago minhas contas. Não é sobre isso que eu estou dizendo. É sobre você pertencer. É sobre você se tornar um com Ele, genuinamente. É sobre você exalar o bom perfume de Jesus e ser a alegria dele, a paz dele nos lugares. É você ser um restaurador de brechas, é você ser o alívio para alguém, é você realmente conhecer a Deus, sabe? Muitas vezes nós falamos de um Deus, de um Abba, que não foi revelado ainda pra gente, e requer tempo para isso. Nós precisamos passar tempo com Deus. E aí você pode falar, pastora, mas eu trabalho, eu estudo, minha vida é corrida. Mas se você descobrisse agora, se você recebesse um diagnóstico agora, que você tem apenas 1 mês de vida, eu tenho certeza que você arrumaria muito tempo para clamar pela misericórdia e pela cura. Então não espera o câncer chegar, não espera outra enfermidade chegar, não espera o mal acontecer. Adore a Ele, simplesmente porque você tem fome e sede por Ele, simplesmente porque o seu coração deseja e anseia conhecê-lo. Sabe por quê? Senão não tem motivo nenhum de você querer ir para o céu, porque lá só tem Ele. Que nós possamos nos arrepender em nome de Jesus e mudar a nossa postura diante de Deus. Cara, acorda já, levantando as mãos, abre os olhos, já levanta suas mãos e fala com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Agradeça a eles, porque você está respirando, porque você tem uma cama para dormir. Seja grato. Busque essa íntima comunhão com Ele, em nome de Jesus. Eu quero ler mais uma vez esse versículo. Versículo 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Aleluias. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Cara, nós não podemos ter uma vida com Deus folclórica, sabe? Nós precisamos ter íntima comunhão com Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que o nome de Jesus puramente nos nossos lábios tem todo o poder. E tem poder. Mas mais poder ainda terá esse nome nos nossos lábios. Mas sobretudo ele sendo uma realidade dentro dos nossos corações. Né? Porque a palavra nos diz, olha, esse povo me adora aí com os lábios. Mas o coração está distante de mim. Boa coisa é se o nosso coração estivesse totalmente mergulhado nele, porque das nossas bocas fluiriam palavras de vida eterna, e nós seríamos como o próprio Cristo aqui na terra, que por onde ele passou, ele transformou lugares, pessoas, histórias e plantou o céu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho, muito obrigada por tudo que o Senhor nos disse. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Sara, Jesus, as nossas almas e o nosso espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura os altares da nossa nação e do mundo. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, pela liderança governamental e espiritual. Pai, que nós possamos abrir a boca para pedir ajuda, que nós possamos abrir a boca para pedir socorro, porque não é nada legal nós estarmos vivendo uma realidade totalmente distinta daquilo que é o sonho do Senhor para nós. Jesus, delibera a tua cura e a tua paz sobre nós. Que seja uma alegria genuína, porque a alegria é Jesus e a paz é Ele.
Que não seja sentimentos, porque sentimento hoje eu tenho e amanhã passa. Mas que seja a realidade de quem Cristo é em nós e através de nós. Olha para nós nessa noite. Perdoa as nossas falhas, as nossas mentiras, as nossas mazelas, o nosso pecado. Ah, Jesus, arranca de nós toda a soberba e a arrogância que nos impede de tocar o Senhor de verdade. Nos leve a esse lugar de íntima comunhão com o Senhor e que nós possamos te conhecer face a face, que nós possamos olhar nos teus olhos de fogo e que ruja o leão da tribo de Judá sobre nós, em nós e através de nós, e que nós possamos ser, de fato, conhecedores da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, que nós possamos, de fato, conhecer esse Deus que a nossa boca fala tanto. Em nome de Jesus, ó Pai, que flua cura. Eu profetizo cura física, emocional, espiritual. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de suicídio. Ah, Deus, eu profetizo a vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Ó, beijo. Boa noite.